Se inscreva e compartilhe a palavra de Deus, devocional na madrugada. A paz do Senhor, amados irmãos, amados conservos em Cristo. Mais uma madrugada. Aqui estamos diante de Deus em oração e nesse devocional na madrugada, desejando que tudo que for ministrado, tudo que está sendo ministrado, seja de bênção, seja de fortalecimento para a sua fé, para a sua vida com Deus. Porque a vida cristã é baseada na fé. Sem fé não existe vida cristã. Sem fé não existe comunhão com Deus. Sem fé não existe relacionamento com Deus. Porque toda a vida de um cristão está baseado no invisível, não naquilo que se vê, mas naquilo que se crê. Não vou nem dizer naquilo que se sente, porque temos falado sempre que fé não é sentimento, fé é convicção, fé é certeza. Assim que o motivo desses devocionais é te alimentar a sua fé, alimentar a sua fé através da palavra de Deus. Vamos meditar em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. A Bíblia nos disse em Efésios capítulo 2, verso 8, disse que pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e nos fala da fé, nos motiva a fé. Nós vemos nesse versículo que disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? Porque nós nos aproximamos dele não pelaquilo que nós podemos ver. A nossa fé não está baseada em nenhuma escultura, em nenhuma imagem. A imagem que nós temos de Deus está dentro de nós, porque cada um de nós temos uma fé que aquela fé forma uma imagem de Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. E a fé dá testemunho que Deus existe. E não somente existe, mas é galardoador daquele que o busca. E a Bíblia disse que Noé, pela fé, divinamente avisado pelo Senhor, a Bíblia disse que ele creu naquele aviso que Deus lhe havia dado. E a Bíblia diz ainda que ele, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família. Aonde estava Noé baseado? Em que base tinha Noé para crer e ter uma fé tão persistente, uma fé tão vitoriosa, porque não somente creu, mas agiu, atuou naquilo que creu.
construindo uma grande embarcação, construindo aquele grande navio, né? Aquela grande arca, que caberia a todos os seres humanos e os animais também. Mas a Bíblia disse que para a salvação da sua família, ele creu e trabalhou por um lapso de tempo de aproximadamente 120 anos construindo aquela grande arca. Isso foi uma ação de fé. A Bíblia disse que a fé precisa ter uma ação, porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, muitos confessam que creem em Deus, mas na hora de agir, não tem aquela ação de fé. Então aquela fé, ela é uma fé morta, é uma fé que não tem atitude, é uma fé que não tem ação. Noé creu e agiu naquilo que Deus lhe havia dito. Abraão, começa aqui a galeria da fé. Primeiro, dizendo de Noé e logo em seguida Abraão. Como esses dias nós dizíamos, Abraão teve essa fé persistente, esta fé que se tornou o pai da fé, uma fé que todos nós temos como exemplo. Aonde estava baseado Abraão para crer? Seguramente, certeza que Abraão ouviu o testemunho de Noé. Ele tinha aquela certeza que aquele Deus de Noé era o mesmo Deus que ele servia. Irmãos, que maravilha é quando nós temos testemunhos de alguém que nós vemos que aquela pessoa creu e prevaleceu na fé e teve aquela vitória tão desejada. Nós temos a Bíblia hoje, que é o fundamento para toda a fé cristã. O Deus que nos faz prevalecer nos momentos difíceis, nas grandes batalhas, nas grandes angústias, nos grandes desafios. Eu te convido nesta hora, seja qual for o momento em que você esteja vivendo, é o momento de atuar por fé. Essa dificuldade é uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer na fé, para você desenvolver a fé, porque fé todos nós temos dentro de nós. Mas o crescer, o desenvolver, não está em Deus, está em nós. Não se afunde nesse problema, não se entristeça, não se deprima, mas tome essa dificuldade como uma oportunidade que Deus está te dando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas você pode dizer para mim, eu creio que Deus existe. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos algo mais do que crer. É atuar naquilo que nós cremos. É ter uma fé ativa. É ter uma fé que atua naquilo que crê. É tempo de você atuar naquilo que você crê. Você está buscando uma porta de trabalho? Começa a crer. Levanta de manhã e sai à procura e declara, Senhor, em nome de Jesus. Não vou como as demais vezes, desesperançado, desiludido, mas vou crendo, Pai, que vou bater numa porta e ela irá se abrir no seu nome. É tempo de atuarmos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha. Senhor, que precisa ter uma fé atuante, que precisa ter uma fé que atua, uma fé que os milagres acontecem, Senhor.
mas você está esperando, Pai, com os braços cruzados, Pai. É necessário desencruzarmos os nossos braços e sairmos ao encontro daquilo que nós temos crido, Pai. Exemplo nós temos, Pai. No exemplo de Noé, Senhor, que creu e atuou, Pai, construindo aquela grande arca e foi para a salvação da sua família. Nós temos exemplo de Abraão que creu, Senhor, e tomou a atitude de sair daquele lugar, Senhor, de estagnação, Pai. Daquele lugar, Senhor, aonde ele não crescia ou não se desenvolvia, Pai, e passou a caminhar pela fé. Senhor, dá-nos esta fé que prevalece. Já existe dentro de nós, nos ensina a atuar, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te convido a ir no nosso canal, no YouTube, Devocional na Madrugada. Se inscreva, deixe o seu like, para que possamos alcançar mais vidas em nome de Jesus. Também temos a sexta-feira, uma live Testemunhos que Marcam. Também segunda-feira nós temos o clamor da madrugada, o clamor da meia-noite. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.